Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um grande potencial que a Petrobras tem de dobrar, principalmente com esse projeto da margem equatorial. Porque, pessoal, esse projeto pode ser um novo pré-sal para a empresa dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? E fora que existe um gatilho aqui que pode fazer a ação disparar 100% na bolsa e ainda por cima pagar grandes dividendos para vocês. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque além de revelar esse fator inovador com Petrobras, vou falar um pouco aqui também da minha carteira e grandes novidades aí para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Detalhe que eu possuo as ações da Petrobras na carteira do canal. E hoje ela representa 7,76% da carteira, tá? Enquanto outras ações que eu possuo, como Banco do Brasil, BR Partners, Itaú, Vale, né? E BB Seguridade. Então perceba que a carteira já tá tendo uma leve diversificação, né? E a posição aqui no Banco do Brasil deu uma reduzida, foi para 50%, mas ainda é uma grande concentração da carteira do canal. E num futuro próximo, por que não elevar a minha posição na Petrobras e nessas outras ações aqui que eu sigo comprando com bastante força, tá? Falando aqui da empresa, pessoal, antes da gente tratar sobre essa perspectiva de dobrar com a margem equatorial, ter essa questão de dividendos, quanto que a ação pode se valorizar, que eu sei que vocês devem estar curiosos para isso, precisamos entender como a Petrobras ganha dinheiro, pessoal, porque assim, o pessoal tá acostumado a falar dela somente por política, somente por governo de esquerda e direita, e esquece de focar no principal negócio da empresa, o feijão com arroz, o carro-chefe dela, que é o petróleo, pessoal. O petróleo, de fato, aí é o que faz a Petrobras ter grande parte do seu resultado, e a maior parte dele, obviamente, e os seus derivados, que também é utilizado, obviamente, o petróleo para fazer isso, tanto a parte de diesel e a parte ali da gasolina, tá? Percebemos aqui, pessoal, que a Petrobras é extremamente dependente do quê? Do preço da commodity, tá? E hoje o barril do petróleo está nessa faixa de 64 dólares o barril. Um dos indícios de que a Petrobras está barata é que após essa alta no barril, perceba que a ação nem se mexeu, tá? Ainda está nessa faixa aqui de R$ 29. E o que acontece é o seguinte, pessoal, primeiro fator que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Por quê? Primeiro fator, a empresa ela tem um custo de extração extremamente baixo. Quando a gente pega aqui, ó, no próprio resultado da empresa do primeiro trimestre, ela enfatizou muito bem essa questão do preço aqui médio, por custo médio de barril de petróleo, que fica nesta região, né, de mais ou menos 28 dólares o barril. Então, para a Petrobras ter prejuízo, isso precisaria ali cair para abaixo dos 28 dólares, que é quase inviável disso acontecer, pessoal. Por quê? Porque se o preço do barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção global, tecnicamente isso prejudica a economia real, a exportação, e o petróleo é usado para fazer muitas coisas no dia a dia, tá? Por isso que o mercado não é tão bobo. De fato, é uma commodity muito volátil, mas existe sim um limite para a queda, tá? Por isso que eu enxergo aí como oportunidade no momento atual. A empresa vem enxugando muito bem esse custo de extração. E perceba que mesmo com essa desvalorização no preço do barril do petróleo, a Petrobras está entregando resultados bilionários, tá? Mesmo sem a margem equatorial que a gente vai citar já já. Perceba aí, ó, que a empresa tem reportado um EBITDA na faixa de 9 a 10 bilhões, né, de dólares trimestralmente. Sabe quanto isso aqui dá em ótica em reais? Até porque em dólar, né, pessoal? Temos que colocar aqui
em reais. Se eu pegar aqui, ó, 10 bi de EBITDA e multiplicar por 5,50, que é o dólar atual, nós temos ali 55 bilhões por trimestre. Se eu multiplicar por 4, a Petrobras tem dado um EBITDA de 220 bilhões por ano. E se eu pegar isso aqui, ó, a gente percebe que a ação já está muito barata, porque ó, hoje ela está sendo negociada por um EV/EBITDA até abaixo aqui de 4 vezes, na faixa de 3,5, quando a gente pega esse EBITDA projetivo um pouco mais elevado. Então, somente para a Petrobras hoje ser precificada pela média de 7 vezes, a ação, tá, precisaria estar valendo, no caso a empresa em si, 1,2 trilhão de valor de mercado. E se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual da Petrobras, que é na faixa de 380 a 400 bilhões, nós temos um potencial de alta de 219% na cotação. Perceba que é um potencial bem expressivo nas ações. E fora que colocando múltiplos de grandes investidores em análise, a gente já percebe que está abaixo do valor patrimonial, já é um claro desconto. Colocando aqui, ó, o preço justo do Graham, a gente percebe também que a Petrobras está englobando um desconto muito interessante, tá? Porque o preço justo nas ações hoje fica nessa faixa aí de R$ 91,00 e dividido pelo preço atual de R$ 29,77, temos um potencial de alta nas ações aproximado ali, né, de 207%, fora os grandes dividendos que a empresa pode pagar, porque a política da Petrobras está muito bem definida. Ela paga 45% do lucro ali, do EBITDA, né, geração de caixa, na forma de dividendos. Fora que ela tem um dividendo mínimo que ela paga caso o preço do barril fique acima de $40. E hoje ele está acima de $40. Ela paga um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares, que fica nesta faixa aí, né, colocando pelo dólar atual. Basta você multiplicar por 4, 5,50. Então você já tem um dividendo mínimo aqui com Petrobras de pelo menos ali, pessoal, 22 bilhões, que no valor de mercado atual temos um dividendo mínimo na faixa de 5,7%. E aí você pode até definir aqui um preço, sei lá, de aportes para que você consiga ter no mínimo 6%. A ação ali a 28, 27, você já conseguiria subir esse dividendo um pouco mais, pelo menos para que você consiga ganhar um pouco acima da inflação. Mas não fique tão aficionado com isso, porque nada garante que o mercado vai bater na ação para chegar nos 27, 26 reais. Tudo pode acontecer, a ação pode subir e você ter perdido uma bela oportunidade. Por isso que eu acho o preço teto uma fórmula um pouco falha. Eu prefiro calcular mesmo pelo preço justo, tá? E o indicador muito poderoso que eu utilizo, que é o PEG Ratio do Peter Lynch, que você vai medir a taxa de crescimento da empresa. Basta você pegar aqui, ó, o numerador 1 e fazer aqui, ó, 1 menos payout, tá? E você multiplica pelo ROI, o ROIC médio dessa empresa. No caso da Petrobras é ROIC, né? Porque é uma empresa com dívida na composição. Então a Petrobras, ela cresce a uma taxa fixa de 9,4% ao ano no lucro. E se eu pegar esses 9,4% sobre o EBITDA atual, 3,5 de EV sobre EBITDA, e dividir por 9,4, temos um PEG Ratio de 0,37. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é uma oportunidade. Então, Petrobras tem um potencial de alta bem expressivo para ser precificada por pelo menos uma vez de PEG Ratio. Tem que estar pelo menos ali 9 vezes EBITDA, tá? Que traz ali um potencial de valorização bem expressivo nas ações da empresa. Fora essa dívida baixa que a empresa continua tendo. Perceba que, diferentemente da Petrobras do passado, a Petrobras de hoje tem uma dívida líquida extremamente controlada, vislumbrando ali, né, para médio e longo prazo. Então ela consegue aliar tanto um fator de uma rentabilidade elevada, dívida líquida controlada, bons pagamentos de dividendos, que tende a ficar ali acima de 10%. Imagina então com o ciclo de alta de commodity, essa empresa poderia te pagar muito mais. E fora esse potencial que você tem de valorização nas ações. E nos últimos 10 anos ela entregou um retorno de quase 1.200%. Quando a gente aplica a taxa anual equivalente em cima disso, dá mais ali, né, já descontando a inflação, de 22% ao ano na média. E sem descontar a inflação, você teve 30% ao ano na média com o Petrobras nesses últimos 10 anos, tá? Por isso que eu acredito que é totalmente possível você conseguir um retorno acima de 20% em ações. É muito possível, pessoal. Desde que você pague barato em empresas boas pagadoras de dividendos e empresas que já se provaram no tempo. Por exemplo, Petrobras, por mais que tenha ali uso político por parte do governo, a gente tem que olhar o lado positivo disso, porque o governo sempre vai precisar da empresa caso alguma coisa ali aconteça. Até que o governo não vai deixar a Petrobras quebrar jamais, o Tesouro pode salvar, assim como, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Que é consequentemente também estatal, o governo jamais
deixaria quebrar. Então esse tipo de empresa, você tem esse tipo de segurança, de que se tudo der errado, o governo vai tirar ela da lama, como já aconteceu no passado, e se acontecesse no cenário atual, provavelmente também o governo tiraria a empresa, porque ela serve, pessoal, como para fomentar a máquina pública, tá? O governo precisa dos dividendos da Petrobras para preencher os cofres públicos e também preencher o seu déficit orçamentário. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, pessoal? Agora, para vocês que engatinharam comigo até o final deste vídeo, a grande cereja do bolo aqui na Petrobras que eu prometi para vocês lá no início do vídeo, a margem equatorial. De fato, a margem equatorial, pessoal, ela tende a ser um novo pré-sal para a empresa, tá? Por quê? Porque isso tende a dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. E essa margem equatorial, tendo o destrave do IBAMA, que já está nos primeiros passos, o IBAMA já deu ali, no caso ali, a autorização, né, para a Petrobras começar a perfurar a Foz do Amazonas. E perceba aqui, ó, que essa margem equatorial pode, de fato, dobrar a capacidade de produção de barril de petróleo. Ela já tem uma produção gigantesca com o campo de Búzios, tá? Então é muito bom isso aqui, pelo pré-sal ali da Bacia de Santos. Então, o pré-sal já vai começar a dar uma reduzida ali na produção, vai começar a ter uma queda a partir de 2030. E a margem equatorial entrando em vigor, isso faz com que a empresa tenha um novo ciclo de crescimento para os próximos 10 a 15 anos, que traz uma geração de valor ao acionista bem expressiva para quem está olhando ali para médio e longo prazo. Então pense assim, ó, EBITDA crescendo na empresa, dobrando por 2, a empresa tendo aumento de produção de barril, há um custo médio de extração, porque de fato, pessoal, não adianta aumentar a produção se a gente tem um custo alto, e não é o que está acontecendo. A empresa está crescendo gradativamente a produção e tem conseguido reduzir custos a uma eficiência bem acima da média. Então, com custo médio de extração baixo, crescimento na produção, há um preço de commodity estável, e se engatar uma alta, então, nem se fala, a Petrobras poderia ser duplamente beneficiada. E é por isso que eu decidi colocar a Petrobras na carteira, justamente vislumbrando um preço barato, bons dividendos que eu posso receber e também aí grandes, né, consequentemente valorizações que podem acontecer nas ações da empresa. É claro que eu vou ter bom senso, tá, pessoal? Porque eu prefiro focar grande parte da minha carteira, pelo menos a concentração mais elevada, nas empresas mais previsíveis, tá? Como o Banco do Brasil, BR Partners, Itaú, BB Seguridade. Ah, Pablo, mas para de ser hipócrita. Banco do Brasil é uma empresa cíclica, ela depende do ciclo do agro. E você está certo em ter esse julgamento contra mim. Mas posso falar uma coisa aqui? O Banco do Brasil é menos cíclico do que uma Petrobras e uma Vale, pessoal. Não tem nem comparação, porque de fato, se o banco sofre uma crise no agronegócio, ele consegue fazer meios ali, a gestão, né, de controlar a inadimplência. Ele pode direcionar outros focos ali na carteira de crédito, que tenha menos inadimplência, diferentemente da Vale e da Petrobras, que é 100% dependente do ciclo da commodity. Então, não confunda. O Banco do Brasil é cíclico? É. Depende do preço da soja, do milho? Depende. Se o preço sobe, ele se beneficia com um agro pujante, né? E uma inadimplência baixa por um preço de soja, né, e milho mais elevado. E se o mesmo cai, também acontece o efeito contrário. Mas a magnitude que o petróleo e o minério de ferro impacta a Vale e a Petrobras é muito mais elevada, tá? Porque não há o que a empresa faça. De fato, se o petróleo desabar, a empresa pode tentar qualquer estratégia, ela vai ser impactada. Diferentemente do Banco do Brasil, que ele consegue ter esse efeito de compensação. Então vocês precisam ser investidores racionais, pessoal. Analisarem a realidade. Não adianta fechar os olhos e achar que você pode focar toda a sua carteira em Petro. Você pode fazer isso. No caso aí, a decisão é sua. Mas você terá uma volatilidade muito alta. E se você não tiver psicológico para aguentar grandes períodos de baixa, então você não está preparado. Por isso que eu prefiro, tá, para mim, ter uma certa diversificação em ações 100% cíclicas, tá? Agora, com empresas mais previsíveis, como essas que eu já tenho na carteira, eu posso me permitir a ter uma concentração mais elevada, como o Banco do Brasil, a BR Partners é microcap, né? Mas não depende, ele, obviamente, do ciclo de commodity. Posso ter uma concentração no Itaú também, que sem problema nenhum, tá? BB Seguridade. Agora, Petrobras e Vale, eu prefiro ter uma exposição menor, mas quero comprar mais, né? E aumentando as minhas posições, não vejo problema a Petrobras tomar de 12% até 15%, até 20% da carteira também, eu não teria problema. Mas se fosse para tomar 20%, eu exijo um prêmio de risco, obviamente, mais elevado. E tudo tem a favor da empresa aí reportar bons resultados
para médio e longo prazo. Nossa, Pablo, achei sua análise bacana, gostei muito do seu vídeo, mas eu não tenho todo esse conhecimento, tá, que você tem, sou iniciante de bolsa, eu precisava de alguma coisa que me proporcionasse facilidade, me proporcionasse retorno acima da média, sem eu ter ali tanto trabalho, porque eu não tenho todo o tempo do mundo para ficar vidrado no mercado financeiro. E eu te entendo, já tive na sua postura. Mas aí, para você que ficou comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade, pessoal, aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. O segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação preparados que fazem isso para você, sem que você precise fazer absolutamente nada. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Form. Então olha só que interessante, pessoal, isso mostra aí de que essa planilha é bem diferenciada. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, você falou, mas onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, como já disse no vídeo, tá? Vou seguir comprando a empresa aos poucos nestes preços de 30 a 29 reais, olhando para uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!